A palavra que o Senhor colocou no meu coração para nós considerarmos hoje tem como tema: de que maneira enfrentamos nossos inimigos? Com os olhos naturais ou segundo a promessa de Deus? De que maneira eu enfrento o problema? Quando eu estou passando por uma situação, quando eu estou vivendo um problema, quando eu tenho situações a serem confrontadas, enfrentadas, quando eu passo por momentos difíceis na minha vida, como é que eu ajo? Com os olhos naturais, ou eu vou agir de acordo com a promessa de Deus, ou eu vou agir de acordo com a palavra de Deus? Tem uma frase aqui de um irmão muito conhecido que pregou o evangelho na China, ficou 20 anos preso na China, chama Watchman. Ele escreveu o seguinte: os vitoriosos são os que passam pela provação. Todos nós passamos por provações, seguindo a palavra de Deus, crendo nela e honrando-a. Os vitoriosos são os que passam pela provação, seguindo a palavra de Deus. Independentemente de circunstâncias, irmão, independente do que eu vou passar, independente do que eu possa estar passando, irmãos, eu não posso abrir mão de uma palavra de Deus. Eu tenho que segurar na palavra de Deus, porque o que não altera é a palavra de Deus. Ela vai se cumprir? Vai. Então eu estou num momento difícil, amém. Mas eu tenho algo que é de tremendamente coisa importante, a palavra de Deus. Ela está acima de qualquer coisa, irmão. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E quando a gente fica com a palavra de Deus, a gente vence, irmãos. A gente vence. Eu te digo isso por esse irmão, disse o quê? 20 anos numa prisão na China. E lá na cadeia, ele disse isso: os vitoriosos são os que passam pela provação. Quem é que não passa por provação aqui? Todo mundo passa, irmão. Mas sabe a diferença? É se você tem uma palavra de Deus. E nós temos a palavra de Deus. Nós não vamos abrir mão dessa palavra de Deus. Irmãos, pode acontecer o que tiver que acontecer. Eu sempre vou confessar a palavra de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. E outra coisa, irmão, eu conheço o agora, Deus conhece o amanhã. Amém, irmão? E eu tomei uma decisão na minha vida faz muitos anos. Mesmo que eu não venha entender o que está acontecendo, eu me submeto à soberania de Deus. Isso é muito bom, irmão. Mesmo que eu venha passar o que tiver que passar. Tem coisas que a gente não compreende, irmão, não adianta. Tem coisas que você não vai ter resposta aqui. Lá na eternidade nós vamos ter essas respostas. Aqui muitas vezes nós não vamos ter essas respostas. Deuteronômio 29 diz assim: as coisas reveladas são para nós, as não são para Deus. Então nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Mesmo que eu não compreenda, eu me submeto à sua soberania, Pai. Porque eu sei que o Senhor tem sempre o melhor para mim. Mesmo passando por um momento de tristeza, passando por coisas terríveis, eu sei que o meu Redentor vive. Eu tenho que ficar com a palavra de Deus. Eu não posso viver, irmãos, olhando, mirando nas minhas, como disse Watchman, né? Com os olhos naturais, ou seja, eu não posso andar de acordo com o que eu estou vendo. Eu não posso viver de acordo com o que estou sentindo. Eu não posso viver de acordo com as coisas que estão acontecendo. Eu não posso, eu tenho que ter uma palavra de Deus. Olha lá, os vitoriosos. Ponha isso no seu Facebook, em vez de você colocar aí, ó, São Paulo está ganhando não sei de quanto, ou está perdendo não sei de quanto. Põe isso aí que é bom, isso faz a diferença.
Os vitoriosos são os que passam pela provação, seguindo a palavra de Deus, crendo nela e honrando-a. É isso, irmão. Essa é a diferença que faz a diferença. Toda a palavra de Deus, irmãos, ela foi escrita com um propósito. O Antigo Testamento, todinho, de Gênesis até Malaquias, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que ali é uma sombra, ali é uma figura. Tudo que foi escrito para o meu ensino. Por isso que foi conservado. Eu estou aqui na igreja, por quê? Porque aqui eu recebo o que alimento. Aqui eu recebo Bíblia. Aqui na Rema você recebe Bíblia. Eu recebo palavra. Eu recebo consolo. Eu recebo conforto. Eu levanto a cabeça e digo, vamos lá, mais uma semana. E vamos que vamos. E você vence, irmãos. E você vence. Eu só posso contar para você, vitória, provação, quantas e quantas e quantas e quantas e quantas. Até perdi a conta de provação, de coisa assim que você fala, parece que hoje, se Deus não interferir hoje, eu não sei o que vai acontecer. Ele interferiu, irmão. Tem um hino que diz assim, tem uma irmã que ministra, ela fala assim, você achou que não ia dar conta, mas deu. Lembra disso, irmão? Quantas vezes você achou que ia morrer e não morreu? Está vivo aí, ó. Quantas vezes você achou que era o fim de tudo e não foi o fim? Quantas vezes você achou que não tinha jeito, mas teve? Não é verdade, irmão? O choro pode durar a noite inteira. Mas o sol nasce, irmãos, a alegria nasce. O segredo, irmãos, para viver nessa terra, eu posso dizer isso para você, irmão. Eu estou indo para 62 anos já. Eu posso dizer isso para você, já vivi bastante. Bem vivido. Isso é uma realidade. O que vocês acham? O que vocês acham? Os vitoriosos são os que passam pela provação, seguindo a palavra de Deus, crendo nela e honrando-a. Porque, irmãos, se nós tirarmos da nossa vida a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, sobra o quê? Sobra especulação, irmão. Sobra especulação. Sobra chute. Eu quero meditar com vocês hoje num texto que muitos conhecem, irmãos. Mas não coloca em prática na hora do vamos ver como é que fica. Irmão, na hora da provação, a coisa mais fácil que tem é você arrumar uma solução. Na hora que a coisa está pegando fogo, não é melhor você pular fora? Todo mundo sabe fazer isso. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe, irmão? Na hora que você está passando uma aflição tremenda, o que você faz? Ah, irmão, desistir é a coisa mais fácil que tem. Arrumar uma desculpa, todo mundo tem uma boa e uma bela desculpa. Conheci uma família lá em Paraíso, que toda vez que ele ia passar para aprovação, ele ia para São Paulo. Ele mudava para São Paulo. Aí chegava em São Paulo, a aprovação está dentro dele. De repente está lá o homem de volta. Aí o que foi? Ah, não, lá é muito pior do que aqui. E ele vai rodar em círculo a vida inteira, irmãos. Problemas, irmãos, nós enfrentamos. E se você tem uma palavra de Deus, você vence. Grave uma coisa, um dia eu tomei uma decisão na minha vida. Isso pode servir para vocês. Essa é uma frase que você tem que colocar lá no seu Facebook, você colocar na sua Bíblia, colocar num quadro aqui, colocar num lugar. São coisas, irmãos, que mudam a vida da gente. Eu decidi, independente do que possa acontecer com a minha vida, eu aceito a soberania de Deus. Amém, irmão? Ponto final. Tu és soberano sobre todas as coisas, mesmo que eu não consiga entender nada. O Senhor é soberano, eu não vou discutir contigo. Entendeu, irmão? Não adianta você querer discutir com Deus. Não adianta você querer
questionar Deus. Deus é soberano e Senhor sobre todas as coisas e Ele tem sempre o melhor para nós. Eu preciso segurar na palavra dEle. E o tema que nós vamos estar ministrando hoje é de que maneira nós enfrentamos nossos inimigos. Irmãos, inimigo de todo jeito, né? Enfermidade é o inimigo? É também. A morte é inimigo? Também é. Falta de dinheiro muitas vezes é inimigo? Também é inimigo. Angústia, sei lá. Problema em casa, família. Como que você enfrenta essa vida? Porque todos nós vamos padecer perseguições, provações, vamos sofrer de uma coisa ou de outra. Mas a diferença que faz a diferença, irmãos, é quem está do nosso lado. Eu tenho uma palavra de Deus? Tem. Então, você está em paz. Amém, irmão? Você tem uma palavra de Deus? Tem. Segura nela e vai. É assim que nós devemos viver. E o texto que Deus me deu para nós meditarmos a respeito desse tema está em Números, no capítulo 13. Preste bem atenção no que aconteceu. Vamos refrescar nossa memória um pouco. Deus tirou o povo do Egito, amém? E para Deus tirar o povo do Egito, Ele fez milagres tremendos. Quantos milagres Deus já fez na sua vida, você lembra? Tantos e tantos, né, irmãos? Quantos? Quantos milagres Deus já fez na nossa vida? A gente até esquece isso. Deus tirou o povo do Egito. Milagres atrás de milagres aconteceu lá no Egito. Destrói o Egito. Abre o mar, irmão, transformou todas as águas em sangue. Praga de tudo quanto é jeito. O povo atravessou o mar a seco. Ah, mas batia um vento. Vai lá para você ver que ventinho forte é esse, tem que bater, porque é mais ou menos uns 70 quilômetros, mais ou menos, para o cidadão atravessar aquilo lá. E olha, nós estamos falando em mar. Estamos falando em corgo, não. Corguinho. Eles demoraram a noite inteira para atravessar. E agora eles estão no deserto. Então disse o Senhor a Moisés, verso 2: envia homens que espiem a terra de Canaã, para que eu hei de dar aos filhos de Israel. Amém, irmão? Se Deus falou que vai dar, amém. Promessa de Deus, palavra de Deus. De cada tribo de seus pais enviarás um homem, sendo cada qual o príncipe entre eles. Então, 2 príncipes cada tribo. 12 tribos, 24 príncipes. Príncipe, irmão, era o top, eram os mais cotados, os mais experientes. Verso 3. Moisés, pois, enviou-os do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Eram todos eles homens principais dentre os filhos de Israel. Irmão, desse lugar aí para o Rio Jordão, era uma questão de um dia de caminhada, meio dia de caminhada, já chegava do outro lado, ali de Parã. Verso 4. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur. 5º. Da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori. Da tribo de Judá, Caleb, filho de Jefoné. Da tribo de Isacar, Loal, filho de José. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Da tribo de Benjamim, Pauti, filho de Rafu. Da tribo de Zebulon, Gadiel, filho de Sode. Da tribo de José, pela tribo de Manassés, Gade, filho de Suzi. Da tribo de Dan, Amiel, filho de Gemali. Da tribo de Asser, Setu, filho de Micael. Da tribo de Naphtali, Nabi, filho de Vofse. Da tribo de Gade, Jeuel, filho de Maqui.
Estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Enviou, pois, Moisés a espiar. Então eles iam ver a terra que eles iam possuir. A bênção de Deus para eles. E diz: subi por aqui para o Neguebe e penetrai nas montanhas. E vede a terra. Quer dizer, faça um levantamento na terra. Que tal é? E o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. Que tal é a terra em que habita, se boa ou má. Que tais são as cidades em que habita, se arraiais ou fortalezas. 20. E que tal é a terra, se é gorda ou magra, se nela há árvores ou não. E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. Ora, a estação era das uvas temporãs. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto, de Zim até Reob, até a entrada de Amate. 22. E subindo para o Neguebe, vieram até Hebron, onde estava Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Anak. Ora, Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um só cacho, o qual 2 homens trouxeram sobre uma verga. Trouxeram também romãs e figos. 25. Nós vamos aqui até o 33, né? Ao fim de 40 dias, preste bem atenção, irmão. Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Eles ficaram 40 dias. Deus deu essa oportunidade. Falou, olha, pisa na terra. Então acharam a terra uma maravilha. Tinha uva, tinha água, tinha tudo. E aquilo Deus tinha dado para eles. Então, ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. No versículo 26, olha o que eles falaram. E chegando, apresentaram-se a Moisés e Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Estava todo mundo esperando uma posição deles. Se a terra que Deus já tinha dado era boa ou era ruim, ou era uma porcaria, como é que era, se tinha fruto, se era uma terra que mana leite e mel. Esse era o relatório que eles tinham que dar. Versículo 27. E dando conta, Moisés disseram: fomos à terra que nos enviaste. Ela em verdade mana leite e mel, e este é o seu fruto. Quer dizer, a terra boa, coisa boa que Deus deu. 28. Contudo, o povo que habita nesta terra é poderoso. E daí? E as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak. 29. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto do mar, ao longo do rio Jordão. Então Calebe, fazendo calar o povo perante Moisés, diz: subamos animosamente e apoderamos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Evidente, Deus tinha dado uma palavra: você vai conhecer a terra que eu já te dei. Amém. Agora o restante é com Deus. Faça a sua parte e deixa Deus fazer a dele. 31. Disseram, porém, aos homens que subiram com ele: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. É aqui que está o problema, irmão. Você olha para onde? Para a dificuldade, irmão? Se você olhar para a dificuldade, você não vai conquistar nada nessa vida. Se você não enfrentar, você não vai conquistar nada. Deus não deu a palavra: conheça a terra que eu já te dei. Já vem esse cidadão e já começa: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte que nós. Irmão, nós vamos enfrentar o inimigo, não é por causa da nossa força, é quem está conosco.
Eu tenho que olhar, irmãos, não para a minha força, mas eu tenho que segurar, irmão, no que? Numa palavra de Deus, numa promessa de Deus. Se Deus disse que sim, sim, irmão. Se o mar não abrir, pela primeira vez você vai andar sobre as águas. Amém, irmão? Se nós temos uma palavra de Deus, nós vamos chegar lá. O que eu não posso, irmão, é fazer como Marta e Maria. Já cheira mal faz 4 dias. Eu não disse para você, se você crer, você vê a glória de Deus. Mas Senhor, já faz 4 dias que Lázaro morreu. E daí? Se Jesus está dizendo para tirar a pedra, tira e meta a cara, vai fundo. O que você não pode é recuar. O que você não pode é estabelecer o seguinte na sua vida. Eu estou com esse monte de problema. Opa, qual é a primeira porta que eu devo vazar aqui? Não, eu não vou procurar saída não. Eu vou continuar o meu rumo, irmão. Eu vou olhar para frente e vou continuar a minha caminhada. Amém, irmão? Eu não vou abrir mão do que Deus tem para mim. Por que eu não posso? Por que Ele é mais forte do que eu? Se eu tenho Deus do meu lado. Se eu tenho Deus, irmãos, eu sou maioria. E Deus deu uma palavra. Conheça a terra que eu já te dei. Ou seja, irmão, isso para nós, nos dias de hoje é o seguinte. Nós temos que jogar no nosso coração uma frase muito importante. Tudo posso naquele que me fortalece. E ponto final. Paulo disse o quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu vou continuar, irmão. Os vencedores, irmão, nessa vida, irmãos, você que já viveu pouco, ou você que já viveu muito, você sabe o seguinte, irmão, vence quem persevera. Vence quem não recua. Vence quem não abre mão de crer que Deus vai te abençoar, e é uma palavra de Deus que você tem, e você vai chegar do outro lado. E você tem que viver na expectativa que você vai vencer sim. E que Deus vai te abençoar. Eu tenho uma palavra de Deus. Eu não vou recuar. Eu vou continuar caminhando. Não importa, irmão. Olha lá, ó. Olha lá, Jó, ó. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Eu vou continuar. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou continuar. Irmão, é muito fácil você desistir. É muito fácil você dar uma explicação para uma pessoa, dizer, olha, realmente, você viu aquela história da uva verde? Um leão queria comer uma uva verde, estava muito alto lá, ele pulou e não conseguiu. Aí ele falou assim, mas era verde mesmo. Irmão, o que nós temos que aprender, o que Deus está nos ensinando é o seguinte, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu tenho uma palavra de Deus. E quem luta por nós é quem? É Deus. Amém, irmão? Quem luta por nós é Deus. O nosso advogado é Jesus Cristo. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Ele é o nosso Senhor. E eu vou continuar caminhando. Olha lá, olha o 32. Assim perante os filhos de Israel, infamaram. Irmão, esse negócio, essas pessoas que chegam perto de você e coloca terrorismo em cima de você, e você não pode, você não vai conseguir. Quem é você? Gente, isso vem do inferno, vem lá do centro do lago de fogo e enxofre, não é possível. Você não pode aceitar esse negócio na sua vida, não, irmão. Por que eu não posso? Eu tenho uma palavra de Deus, ué. Eu tenho Deus do meu lado. Por que você acha que Deus vai deixar você morrer na praia? Não vai, não vai. Não vai, irmão. Não vai. Eu não creio nesse Deus. Eu não creio nesse Deus, mas de jeito nenhum. Olha lá, ó. Assim perante os filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado. A terra pela qual passamos para espiar, é terra que devora os seus habitantes. Mas não falaram que tinha leite e mel? Trouxeram até uva. Trouxeram um monte de coisa. Isso aí, você sabe o que é, irmão? É falta de crer na palavra de Deus.
olha lá, devora os seus habitantes, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, quanto maior, maior o tombo. Tem que olhar assim, quanto maior, maior o tombo. Você tem Deus do seu lado. Que papo é esse? Você não pode mirar, você não pode olhar pela aparência das coisas, irmão. Quem está com você é Deus. Um dia eu me lembro, uma legião de demônios, mas um mundo de demônios. Tinha não sei quantos mil demônios. Isso era lá na Rua México. Não sei se foi Beelzebu, mais uma legião de preto velho junto. E nós estávamos arrumando, estava chovendo, nós estávamos arrumando a aparelhagem elétrica. O diabo olhou para mim e falou assim, você sabe que você é desse tamanhozinho? E o cara que estava possuído pelo diabo era um guarda-roupa. Essa largura o cara, os braços dessa grossura. Ele falou, você sabe que você é desse tamanhozinho? Eu falei, não sou não, você está mentindo. Ele falou, não, você é desse tamanhozinho. Eu falei, eu sou menor do que nada. Ele falou, é sim, e riu. Eu falei, mas aquele que está em mim é maior do que todos vocês. Sai dele em nome de Jesus. Só virou os olhos para trás e caiu. Não adianta, irmão, eu sei quem está aqui dentro. Eu não vou lutar, não é com as minhas forças, irmão. Você não vai lutar, não é com as tuas forças, não. Você vai lutar é com o poder do Espírito Santo na sua vida, irmão. Quem vai te capacitar é Ele. Quem vai te dar graça é Ele. Quem vai te fortalecer é Ele. Quantas notícias ruins a gente recebe quase todo dia, irmão? Quantas coisas a gente passa quase todo dia? Nossa, tem época que você passa por cada uma. Sai do outro lado, irmão. Sai, vence. Nós temos uma palavra de Deus. Eu não posso viver uma vida com os olhos naturais, irmãos. Eu tenho que crer numa palavra de Deus. Olha o verso 33. Também vimos ali os nefilins, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilim. Éramos aos nossos olhos como os gafanhotos. Tem gente que é assim, irmão. Qualquer problema, ele olha para ele e já vê ele igual um gafanhotinho, todo arrebentado. E assim também éramos aos seus olhos. Nem conversou com o pessoal, nem sabia o que está na cabeça deles. Eles já se sentiu assim, desprezado, pequenininho, derrotado, arrebentado. Só que esqueceu que tem um Deus atrás dele que tirou ele do Egito. Irmão, você nunca pode esquecer que você tem Deus do teu lado. Amém, irmão? Você nunca pode esquecer que tem um Deus do teu lado que está querendo fazer um grande milagre na tua vida. Está esperando só uma oportunidade para realizar um grande milagre na sua vida. Olha só, como que você vai vencer esse mundo pensando desse jeito, irmãos? Você vai ver a reação de Deus aqui agora. Olha o 34. O capítulo 14 agora. Olha lá. Então toda a congregação levantou a voz e gritou, e o povo chorou naquela noite. Estamos lascados. Quanta gente, irmão, por causa de uma notícia, por causa de um trem, já abre o boteco. Estamos arrasados, acabados. Então já foi logo o velório em terra vivo. Por favor, né, gente? Pera lá. Eu preciso ouvir Deus. Eu preciso ouvir Deus, irmão.